Graça e paz a todos os que estão em Cristo. Nós prosseguimos firmes, meditando na sua palavra, no seu ensinamento, para que todos nós sejamos espirituais e não carnais. É maravilhoso e precisamos desenvolver, crescer e amadurecer na vida espiritual. A grande diferença é que se você é carnal ou se é espiritual. A epístola de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita e fala sobre entendimento espiritual. Colossos é uma cidade cheia de filosofia, coisas que a Grécia tinha como berço. Aqueles que pensavam a vida humana, a origem de tudo, e tudo segundo a mente humana. E essa carta foi escrita para que a igreja não fosse influenciada pela mente humana, pela imaginação humana, pela filosofia e ensinamentos da carne. Por isso, no capítulo 1 da carta aos Colossenses, o apóstolo escreveu assim, no versículo 9: Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Afinal, o que é entendimento espiritual? O contrário de entendimento espiritual é entendimento carnal. No versículo 18, no capítulo 2 da mesma carta, está escrito assim: Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, orgulhosos, sem motivo algum, na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Portanto, na nossa vida de fé, precisamos discernir o que procede de Deus e o que procede dos homens. Por quê? Na realidade, o que procede dos homens é o que procede do pecado e do diabo. Nós precisamos de perceber o que procede de Deus. Veja que ele está cortando aqui, que ninguém pode nos julgar, ser árbitro contra nós, com algum pretexto de humildade. Esse pretexto é muito usado hoje, pois que somos acusados de orgulho quando não concordamos com doutrinas carnais. Aqueles que são carnais nos acusam de orgulho. Portanto, precisamos de quê? Entendimento espiritual. Todos nós sabemos que Jesus disse: o que nasce da carne é carne. Então, o homem, nós nascemos com o entendimento da carne. Muitos têm entendimento do céu, entendimento de Deus, entendimento de inferno, com imaginação humana. Não tem nenhum entendimento espiritual. Alguns imaginam o céu como lugar onde está a mãe, onde tem um pai. É como a terra. E não é. Jesus disse que na ressurreição nós seremos como os anjos no céu. Então, se nós na ressurreição vamos ser como os anjos no céu, esse é um entendimento espiritual. Alguns acham que o céu é como entendimento carnal. E não é. Precisamos de orar ao Senhor. É por isso que ele começa a carta dizendo, no versículo 9, eu oro por vós e peço a Deus que vocês transbordem de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós precisamos perceber que a grande diferença é ser espiritual e ser carnal. As igrejas hoje, na sua maioria, andam segundo a carne e vivem na carne,
mas nós precisamos de ter entendimento espiritual e não seguirmos mente carnal. Por quê? Porque Deus é espírito e o mundo espiritual é diferente do mundo carnal. O mundo carnal nós percebemos com nossos sentidos do corpo. O mundo espiritual nós percebemos com o nosso espírito, com a nossa alma. Portanto, o que é o entendimento espiritual? É a compreensão que nós temos segundo o Espírito de Deus. Por isso é que no capítulo 2, no versículo 19, ele diz que o perigo é a igreja não reter o cabeça, isto é, se separar de Cristo, perder a autoridade de Cristo, o entendimento espiritual, da qual todo o corpo, quem é todo o corpo? Somos nós, suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos. O que são as juntas e ligamentos do corpo? São os membros do corpo. Juntas e ligamentos é o que faz o mover do corpo. Se nós não tivéssemos juntas e ligamentos no nosso corpo físico, ele não poderia se mover. Ele estaria duro, impediria o movimento. Por isso, nos nossos dias é difícil ver o movimento espiritual. Nós temos muito movimento segundo a carne e a mente humana. Mas onde está o movimento segundo o Espírito Santo? A igreja deve crescer, isto é, nós que somos o corpo de Cristo, devemos crescer o crescimento que procede de Deus. Deus é Espírito. E este crescimento é entendimento. Você entende coisas espirituais? Por exemplo, na carta Pedro escreveu que a igreja é edificada com pedras vivas. Qual é o seu entendimento sobre pedras vivas? Quando João Batista pregou o evangelho, ele disse que o machado está à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Que árvores são estas? Qual é o seu entendimento espiritual a respeito destas árvores? Então, árvores, ele estava dizendo, numa linguagem do Espírito Santo, que árvores são pessoas. E que pessoas que não produzem bons pensamentos e boas atitudes serão cortadas e queimadas. É isso que ele está dizendo. Cortado e queimado é perder vida. Portanto, pedra viva, também segundo o Espírito, significa, vamos lembrar, quando Pedro teve a revelação de Deus, Jesus disse, tu és pedra. Mas nós devemos ser pedras vivas. Quem é vivo? Deus é vivo. Se você recebeu a revelação de Deus, recebeu a vida de Deus, então você é pedra viva. Pedra preciosa. Pedra viva. A vida de Deus é que nos torna pedras vivas. Esse é o entendimento espiritual. O entendimento carnal faz com que as pessoas achem que a igreja é o prédio em que se reúnem. E dizem, nós vamos à igreja. Não, você não vai à igreja. Você que é a igreja. Porque você que é o corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Você tem o Espírito Santo em você, no seu espírito. Esse é o entendimento espiritual. A mulher samaritana, vamos recordar, ela não tinha entendimento espiritual, ela tinha entendimento carnal. Então ela perguntou a Jesus se iria adorar no Monte Gerizim ou em Jerusalém. Então Jesus deu para ela a explicação espiritual e falou, Deus é espírito, e vocês vão adorar a Deus em espírito e em verdade, no espírito de vocês. Paulo pergunta e diz aos coríntios, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Se o Espírito Santo está em mim, está em você que crê, então nós somos a igreja. Muitos pensam que neste tempo de epidemia, nós que estamos em casa, que a igreja não está funcionando. E alguns pensam assim, a igreja está fechada. Ninguém fecha a igreja somos nós.
Isso é entendimento espiritual. Então, quando nós estamos em nossas casas, reunidos, meditando na palavra ou orando, o Espírito Santo está selando com sua presença, porque Ele está conosco em todo lugar que nós estivermos. Isso é entendimento espiritual. Portanto, é um esclarecimento do que é entendimento espiritual. É triste quando nós temos entendimento espiritual e vemos que as pessoas não querem sair do entendimento carnal. Eles querem viver a vida cristã segundo a carne. O resultado é decepção. Aqueles que vivem a vida cristã segundo a carne e dirigidos pelos homens terão uma grande decepção. Pois que só pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, e só andando segundo o Espírito, é que nós teremos eficácia do Espírito em nós, em santificação, em poder, em conhecimento e crescimento segundo Cristo. Portanto, meditem sobre isto. Você tem entendimento espiritual? Ou pensa a igreja segundo a carne? Isto é muito importante. Então leiam Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Ele orava para que todos fossem cheios de entendimento e sabedoria espiritual. Capítulo 2, versículo 18 e 19. Vigiar a mente carnal. A carne, ela é arrogante. Se você não vigiar, você mesmo terá na sua sabedoria carnal algo para dizer a Deus o que fazer, ao invés de reter o cabeça que é Cristo. Você é membro do corpo, você não é o cabeça. Você não tem autoridade, nem palavra e nem sabedoria para a igreja. Isto é Cristo, e Cristo está em nós para nos ensinar e revelar todas as coisas. É isto que Jesus disse para Pedro: feliz és tu. Então se torna pedra viva, e a igreja é edificada em espírito e em verdade. Fiquem todos na paz do Senhor, sejam perseverantes. Se ainda não tem entendimento espiritual, busque, porque Jesus disse: quem busca acha, quem bate, a porta abre, quem pede recebe. Fiquem na graça e no amor de Jesus Cristo. Amém.